Bom, gente, a gente está no capítulo 17 do livro, do volume 1, Mentomagnetismo, e a gente está no capítulo que fala sobre a mediunidade nas crianças, né? E a primeira questão levantada pelo Vitor foi justamente querendo uma explicação mais apurada de por que as crianças, né, ao encarnarem nesse período inicial, né, do seu retorno à Terra, tem uma sensibilidade tão grande. E Lancelin começou a resposta dizendo que muito disso era em virtude do acoplamento do espírito à matéria ainda não estar totalmente realizado, não estaria completo. E isso facilitaria que aquela criança, que eles estimam com uma idade até os 7 anos, isso acontece com frequência, possa acessar campos de memória que mais tarde ela não terá acesso. E isso faz com que ela relembre fatos do mundo espiritual, aprendizados que ela teve em outras existências. Isso seria o início da explicação de por que algumas crianças, numa idade bem tenra, se lembram de coisas, falam sobre questionamentos que as pessoas ao redor acham uma coisa muito fantástica. Então vamos continuar aqui. Ela lembra, inclusive, do medo, né? Quando uma criança tem um medo exacerbado por alguma coisa e tal. Pode ser alguma dessas memórias que ela acessou. É deveras importante frisar as 3 fases marcantes do desenvolvimento do ser encarnado. Fases responsáveis pela acomodação vibracional do perispírito à reencarnação vigente. A primeira acontece por volta dos 7 anos, quando se completa o fenômeno reencarnatório, condição na qual as expansões perispiríticas se aderem definitivamente às moléculas constituintes do organismo físico. A segunda acontece em torno dos 14 anos, período correspondente ao despertar da glândula pineal ou epífise. E a terceira evidencia-se aos 21 anos, quando prevalece a influência soberana do campo mental e o indivíduo assume a responsabilidade penal dos seus atos. Porém, não nos apeguemos tanto aos números, pois ocorrem variações para mais ou para menos, e as acomodações entre o corpo espiritual e o organismo físico dependem, em princípio, do equilíbrio psicoemocional do sujeito encarnado. Quanto à reencarnação, um espírito menos evoluído pode demonstrar intenso desejo de retornar à carne, enquanto o outro mais desenvolvido pode se tomar de temores, retardando assim as modulações de encaixes referentes às acomodações vibratórias previstas. Aqui vou fazer só um comentário rápido, que tem a ver, na verdade, com a leitura de ontem. Quem estava ontem aqui viu que, no momento, haviam trabalhadores do grupo espiritual que o André Luiz estava acompanhando, que vieram fazer uma visita na Terra e se desequilibraram com o retorno àquelas vibrações da Terra, as emoções que eles sentiram ali, que eles não conseguiram retornar para a comunidade espiritual de onde eles vieram, né? Então isso tem tudo a ver com o que a gente está lendo aqui, né? Um espírito mais evoluído tenta retardar ao máximo, por quê? Porque às vezes ele está evoluído e está vivendo tranquilamente, envolto naquelas vibrações espirituais,
daquela cidade espiritual em que ele se encontra. Mas ele, por ser mais evoluído, né, isso está diretamente relacionado com o conhecimento, né, o entendimento que ele tem, ele sabe que na hora que ele voltar à Terra, ele vai estar exposto a energias, a vibrações que talvez ele não consiga lidar. E daí vem esse temor de tentar retardar, porque não acredita ter força suficiente para enfrentar novamente esse manancial energético pesado que nós temos aqui na Terra. Tem uma pessoa até do nosso grupo, ela tem uma filha que tem síndrome de Down, e ela diz que uma vez porque a gravidez dela, assim, ela no início, ela falou que depois que ela foi a um centro espiritual, ela entendeu que ela teve uma gravidez de gêmeos, mas falava que esse outro segundo filho, né, não vingou, né, a gravidez, só veio essa menina. E ela fala que depois ela teve a confirmação que ela veio, essa outra, ela veio só para auxiliar, porque ela tinha tanto medo, né, de reencarnar com síndrome de Down e tudo. E esses dias aconteceu também na minha família, né, meu sobrinho estava grávida ali, a esposa grávida de gêmeos, e aí só vingou um. E aí eu fiquei pensando nessa mesma situação que poderia acontecer, né. E a gente tem relatos que eles, quando vêm, né, querem, mas ao mesmo tempo tem esse medo de virem tudo, e que às vezes vem um outro ali só para aquele momento inicial, para dar o auxílio para eles seguirem na missão, né? Muito bonito. Porque imagina qualquer um de nós que está ali cercado de uma vibração boa, vivendo tranquilamente, porque esses casos, né, muitos têm consciência de que vão vir daquela forma. Alguns não, é compulsório por envolvimentos kármicos. Mas imagina um de nós que está ali, no nosso lar da vida, fazendo seus trabalhinhos, tudo tranquilo, não, você tem que voltar agora, mas você vai voltar ou com Down, ou com paralisia cerebral, ou paraplégico. Imagina a ansiedade que isso deve causar. Porque a gente é evoluído até certo ponto, mas a gente também é extremamente medroso. Realmente, esses espíritos que aceitam, né, que são informados que vão retornar com qualquer tipo de problema, deficiência, desarmonias, e aceitam encarar isso, são assim, tem todo o meu respeito, porque eu não sei, hoje aqui, encarnadinho aqui, falando com vocês, eu não sei se eu toparia na boa isso não. Mas a Diva tá rindo, mas é verdade. Eu concordo. Você está sendo até bonzinho, Silvio, porque até encarnar de boa, a gente já ficaria pensando duas vezes. Que eu tô aqui no maior bem bom e vou para lá para enfrentar um monte de dificuldade, mesmo estando todo perfeitinho, imagina tendo alguma dificuldade. Então, desses espíritos tem para mim todo o respeito que eu posso imaginar, desenvolver, porque é um amor muito grande, porque eles não vêm nessas condições só para eles, não. Que normalmente eles vêm envolvidos com um núcleo familiar que precisa também, de alguma forma, sentir, perceber aquilo, passar por aquilo. Então ele aceita ser um instrumento, talvez, de dor e sofrimento a quem está ao seu redor também. Então, para mim, eles são demais. Janine quer falar? Diga aí, Janine. Tem só a mão ali, ó. Só tem a mãozinha, gente. Eu tô a caminho do trabalho, mas resolvi entrar aqui para ouvir vocês, que para mim é sempre muito bom. E para estar junto. Uma coisa que eu
também considero bem relevante a gente lembrar é que o espírito participa do seu plano reencarnatório, né? Então, ele passa por uma preparação também dentro dos seus processos, e muito desses é a própria escolha, né? Eles escolhem vir com algo no sentido de trabalhar um aspecto. Então, praticamente, todos, eles vêm com uma escolha ou consciente para o espírito que é um pouco mais evoluído, ou inconsciente, mas é dentro de um grau de escolha, né? Então, e aí só para lembrar uma situação que eu tive uma vez, um pacientezinho, ele tinha uns 10 anos e ele era tetraplégico, e era um menino assim, com um espírito lindo, e teve num determinado momento em que ele falou assim, se eu encontrasse um gênio da lâmpada, eu ia fazer um pedido, eu ia pedir para um dia eu brincar de esconde-esconde, andando assim com as minhas pernas, aí ele faz assim com os dedinhos, né? Assim, andando assim, olha, correndo com as minhas pernas, e não com a minha cadeira de rodas. E aí me chamou a atenção uma palavra, eu falei assim, você ia querer correr só um dia? Aí ele falou, a ciência desse espírito, ele solicitava um dia, ele não falaria para o gênio da lâmpada para ele andar para o resto da vida. Ele tinha tanta consciência do aprendizado daquela condição que ele não queria voltar a andar. Ele só queria fazer a experiência por um dia, né? Então, eu acho que a maioria traz... por isso que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, que quando, inclusive, trabalhamos com crianças especiais, né, crianças que estão ali dentro dos seus processos, a gente tem que lembrar aquilo dali, não dentro de uma luta, ou não é um olhar, a gente não pode ter um olhar de penalização, mas um olhar de compreensão à escolha do aprendizado daquele momento. Aquilo dali não o coloca em nenhum grau menor, né, dentro de um processo de escolha de aprendizado de uma determinada condição. Lembrando aquela história de Chico, do sorriso, né, que era o mendigo, e que quando ele desencarnou, quando ele desencarnou, ele comentou o Chico comentou, o sorriso foi recebido com toda a luz do mundo, por causa ele era um espírito evoluidíssimo que solicitou naquele momento estar naquela condição, né? Então, às vezes é interessante que a gente lembre também que é só uma escolha, a pessoa ali escolhe, muito consciente, quero essa determinada situação para trabalhar isso. E não no sentido de pagar isso, né? Mas a gente pode levantar um outro ponto, que essa escolha é feita enquanto está do lado de lá, com todo o suporte, com todo o equilíbrio. E muitas das vezes, né, a gente sabe disso, depois que a gente está aqui, é o caso até da leitura ontem do André Luiz, depois que a gente está aqui, a gente sofre outras influências e a gente não lembra que a gente participou dessa escolha, que a gente escolheu. E isso pode gerar um conflito grande e até, e muitas vezes, revolta. Em alguns não, mas em alguns sim. Eu já contei para vocês também, meu filho, quando tinha 3 anos, ele olhou a foto, tá até aqui, eu sempre tenho essa foto aqui pertinho no São Francisco. Foi no dia que ele chegou, né, que a gente adotou. Aí, ele bem pequenininho, ele falou, esse bebezinho sou eu? Aí eu falei, filho, foi no dia que você chegou. Aí ele falou assim, é que eu tava procurando uma família, aí eu encontrei vocês. Então, todos, né, tem essa... E eu lembrei de um outro livro também, uma criança escreveu,
desenhava a cidade que ela e se tornou um livro. Acho que a Diva até deva conhecer. E aí ele desenhava aquela cidade de luz, aquele lugar lá e tal. E o pessoal, né, falando, mas como você tem todas essas lembranças de onde você veio, de onde... Aí ele falou, é porque na hora que a gente vai nascer, tem um anjo que vem dar um beijo na boca da gente. E eu, na hora que ele foi beijar, eu virei o rosto. Aí que esse beijo é para esquecer, né? Na hora que você tá pronto para reencarnar, então diz que o anjo dá um beijo. E assim, eu virei o rosto, ele não beijou. Aí eu consigo manter, por isso que eu me lembro de tudo. Muito lindinho esse livro, eu não sei aonde está, mas já tem tempo esse livro, mas ele foi escrito por esse serzinho de luz aí. Diva? É que eu vejo assim, minha opinião, é que qualquer vinda à Terra, né, encarnado, é um desafio. Não vejo como penalização, ou às vezes pode ser e tudo, mas é sempre um desafio para todos nós. E desafios, assim, tem gente que gosta de viver o desafio, né? Tem outros que não gostam, tem outros que têm medo de viver o desafio, né? Porque todo desafio, ele mexe, né? E é um eu vejo isso, estar aqui é um desafio, seja em qualquer condição, é um desafio. E empolgante, muitas vezes, né? Mas, assim, assustador também. Tem todos os aspectos do desafio, né? E, de repente, acho que quando termina, né? E se a gente sai aí com um degrauzinho, uma vírgulazinha melhor, deve ser aquele momento, assim, né, de êxtase. Consegui sair um pouco, voltei um pouquinho. Deve ser uma coisa assim, né? Eu acho. Mas é um desafio estar aqui. Com certeza. Contudo, as variações não costumam ultrapassar o limite de 3 anos, para mais ou menos, em relação às mudanças de fase. Em circunstâncias diversas, ocorrem excepcionalidades suscetíveis de influenciar tais limites, a exemplo de enfermidades mentais, fortes abalos psicológicos, violência familiar, inadaptação ao ambiente escolar, rejeição por parte da família, etc. Se pretendermos que o espírito reencarnado se desenvolva em clima de harmonia, envolvamos a criança com carinho e desvelo. Sejamos realmente anfitriões de um viajor da vida, o qual se acomoda indefeso e ingênuo em nossos braços, a nos solicitar compreensão e amor. Por outro lado, o processo de amadurecimento aqui ventilado não condiz apenas com a observação de um único parâmetro. Há múltiplas relações envolvidas com as diversas fases do desenvolvimento infanto-juvenil. No início da infância, o corpo físico atende às necessidades das primeiras impressões arquivadas ao contato com o perispírito. A sonolência mental decorre da imaturidade encefálica, em que apenas algumas funções primárias se consumam ao lado de uma reduzida percepção do que ocorre em seu derredor. Tudo em obediência a uma gradação progressiva, na qual novas sinapses cerebrais e conexões sensoriais de integração com o corpo se efetivam paulatinamente. Alguns pesquisadores propensos à aceitação das concepções espiritualistas concluíram que a existência da mente transcende a localização especial do cérebro humano, não obstante o equilíbrio energético a envolver o corpo carnal e os comandos oriundos da estrutura mental. Em muitos casos, os estímulos procedentes do meio externo
não percorrem as vias sensitivas habituais do sistema nervoso. Haja vista os pontos de acupuntura, onde ocorrem mecanismos energéticos ainda desconhecidos em profundidade pelo homem. A agulha toca um determinado ponto com o objetivo de dispersar energias acumuladas. Entretanto, o terapeuta com a mente treinada imprime características especiais à aplicação. A agulha, de certa forma, converte-se em instrumento magnético, comandado pela mente adestrada do acupunturista, o que nos faz pensar na existência de clara linha divisória entre os bons e os maus praticantes dessa modalidade terapêutica. Desse modo, a principal fonte de dispersão e de novas modulações energéticas ocorre motivada pela força mental, responsável pela impressão das características magnéticas imantadas nas agulhas. Aí aqui, antes de entrar na homeopatia, né, ele fala da acupuntura, né, da agulha, da destreza, né, do acupunturista, né, mas que no fundo ela funcionaria como um arcabouço energético, né, guiado principalmente pela mente, né. E isso a gente pode extrapolar para qualquer tipo de forma de tratamento, de motivação que a gente queira fazer com as pessoas ao nosso redor, de forma geral, direcionada. A nossa intenção, a força do nosso pensamento, o que nós estamos tentando direcionar aos outros, digamos assim, que possa ser a força motriz de tudo isso, né? No caso da acupuntura, ela é canalizada pela agulha, mas vem principalmente da mente do acupunturista. E aí ela segue traços de energia no nosso corpo, que a gente sabe que são quase que infinitos, né? A gente fala muito dos canais energéticos principais, mas existem, né, os famosos nadis em números elevadíssimos, que não são nem com certeza a gente tem conhecimento de quantos são, na verdade, né? Mas todos eles são canais de circulação energética com funções muito específicas, que também não são todas conhecidas. Mas o que eu parei só para chamar a atenção foi esse ponto. O principal fonte dessas modulações está na força mental de quem opera. Então é a mente do operador que principalmente gera aquela energia que vai circular, que vai harmonizar, vai reequilibrar, vai levar a gente pode chamar de medicamentos, o que for, para a pessoa que está sendo atendida, né? Sim, o Silvio, eu vou aproveitar que está terminando, antes de entrar no meu patinho, deixar para a comunidade, eu vou voltar na criança e nesse processo de reencarnação. Eu vou pegar uma frase lá atrás. Se pretendermos que o espírito reencarnado se desenvolva em clima de harmonia, envolvamos a criança com carinho e desvelo. Sejamos realmente anfitriões de um viajor da vida. Todos nós somos viajores, né? E todos nós temos a criança. Então, porque a gente fica falando da criança, fica cuidado só com aquela criancinha, com aquele pequeno ser. Tem que ter ainda mais cuidado ainda. Mas também nós adultos, os adultos que encontramos, as pessoas que encontramos, os seres que encontramos, né? Ter todo esse cuidado um para com o outro, né? Mas um cuidado muito especial. Que cada ser que cruza nosso caminho é uma oportunidade da gente dedicar amor, carinho e atenção. Diga aí, Janine. Só também trazendo o que foi dito aí, já que traz muito essa questão relacionada à infância,
A gente tem que lembrar que esses 7 primeiros anos de vida, em que esse espírito ainda não está completamente acoplado à matéria, a gente tem que lembrar o quão é valioso a oportunidade dada de zerar uma história. A infância a gente está nas mãos com a oportunidade misericordiosa do alto, do novo para aquele ser. E ali esse acoplamento na matéria tem a ver com a formação da persona, do ego, da personalidade. Por isso que a infância tem que ter um cuidado absolutamente especial, porque a gente está diante da oportunidade do novo que foi dado àquele ser e dos estímulos, das falas, do amor que vai envolvê-lo para construir uma persona, um ego, para aquela estrutura em que vai se designar como aquele ser naquela vida, naquela estrutura, e que aos poucos esse espírito vai se acoplando e vai se designando ali uma nova história. Então, assim, lógico, todos nós somos viajores, mas quando a gente está no início da nossa viagem, se a gente entender que o início da nossa viagem vai designar a nossa história inteira de viajante, a gente compreende o quão a infância é um processo absolutamente maravilhoso e que o quão todos nós temos que ser responsáveis pelo cuidado dessa nova oportunidade que foi dada pelo alto de refazer completamente a história, tanto faz o que foi no passado, tanto faz se foi assassino, tanto faz se foi mal, tanto faz aqui, ó, uma oportunidade zero em folha. Cuidem desses seres e falem para eles que eles podem fazer tudo novo e diferente. Então, cuidem dessa constituição, dessa persona para essa história, né?